Está começando o TVC+. No programa de hoje, recebemos a roteirista e cineasta Ana Johan e no terceiro bloco, o músico e multi-instrumentista Carlos Simas. Fique com a gente! Agora aqui com a gente no TVC+, Ana Johan. Olá, Ana, tudo bem? Tudo bem. É um prazer tê-la aqui no nosso programa. Ana, para começar o nosso bate-papo aqui, queria saber como é que surgiu o cinema na sua carreira profissional, que é, digamos assim, no Brasil é bem difícil você ser profissional do cinema, né? Então, na verdade, assim, essa pergunta é frequente e eu fico, pensando sobre isso, mas a resposta acho que é sempre a mesma, porque meio que cinema me encontrou, eu não encontrei ele, porque eu tenho uma história que eu vivi até os 15 anos na Vila Rural, então eu tinha pouco acesso a filmes e a filmografia, o telefone chegou em casa tarde, mas eu sempre gostei muito de escrever. E aí eu pensava em algum curso, pensei em arquitetura e jornalismo, e eu acho que ambos dialogam muito com o cinema. Acabei fazendo jornalismo porque eu gostava de escrever, e mais tarde descobri que não era bem esse texto jornalístico, que eu gostava de escrever conto. A literatura sempre esteve muito presente na minha vida, porque como eu vivia na Vila Rural, o meu esconderijo sempre foi as bibliotecas, eu sempre li muito, então foi pela palavra que eu encontrei o cinema. E você chegou a exercer o jornalismo ou não? Então, durante pouco tempo, eu acabei trabalhando mais com assessoria cultural. Trabalhei um período na empresa que realiza o Festival Teatro de Curitiba. E isso também foi um pouco determinante assim, para eu trabalhar com cinema, porque eu acompanhava os artistas, visitava as coxias, e eu adorava aquele clima de teatro gostoso, e aí eu pensava, putz, quero fazer algo que realmente eu seja apaixonada, que não seja trabalho, que seja paixão. Uhum. E aí foi pesquisando e tal, fazendo oficinas. Naquela época não tinha curso de cinema aqui, e eu fiz jornalismo na Tuiuti, e lá pelas tantas eu me dei conta que no meu currículo a maioria dos cursos de extensão era em cinema, e mesmo eu não pensando sobre. E a Capicua, como é que surgiu a produtora? Então, o nome, Capicua, Capicua, né? Capicua. É difícil, às vezes as pessoas não pronunciam certo mesmo. O que quer dizer o nome? Então, as pessoas acham que é indígena, né? E esse nome é catalão. É cap, é cabeça, e cua é caldo, e quer dizer os palíndromos de linguagem, aquelas coisas que são lidas ao contrário e significam a mesma coisa, como Ana, ovo, luz azul. Socorro, me subi no ônibus em Marrocos. Isso é um palíndromo. E na verdade eu vi, em Barcelona, eu vi um filme, e aí tinha uma personagem que se chamava Ana, e o personagem falava, isso é uma Capicua. E aí eu voltei com essa ideia de fazer uma produtora e ter o nome da Capicua, né? Mas falando de trabalho, o nome, né? Mas falando de trabalho, inicialmente ela estava mais voltada para fazer documentários, que é a minha trajetória de filmes até agora, né? E agora eu estou com projetos de ficção também. Mas eu sou, sobretudo, acho realizadora, né? É uma produtora, mas com o intuito de ter um CNPJ e eu poder participar de editais. Mas ela não está voltada
nem para publicidade, nem para vídeos institucionais, nem para essa questão do comércio. Uhum. E na Capicua, tem funcionários, os equipamentos são próprios, como é que funciona a estrutura? Então, quando eu comecei, até eu comprei todos os equipamentos, viajei para fora e trouxe, mas com o tempo eu fui percebendo que eu sou uma realizadora que eu não faço muitos projetos. Uhum. Né? Agora eu fiz um em 2007, depois eu tive uma filha, parei um tempo, gravei um em 2010, 2012, 2013, o ano passado eu gravei um filme também. Então o máximo que eu vou gravar é um filme por ano, 2, se muito. Então você ter equipamentos é até ruim, porque os equipamentos ficam parados e a cada filme às vezes você quer gravar com equipamento diferente. Aquele filme, né, tá pedindo tal equipamento, então hoje eu aboli assim e trabalho sempre com uma assistente que me ajuda na questão de projetos, em editais. Eu faço parcerias, porque não se pode manter uma equipe de funcionários se você não está voltado para o comercial, né? Tá certo. E como é que você faz a exibição dos seus filmes? Como eles são exibidos aonde? Então, basicamente, tem um circuito que primeiro vai para festivais, né? Quando você quer competir em festivais, você realmente tem que guardar, né? Porque tem essa questão do ineditismo, e aí geralmente o primeiro ano é competitivo, o segundo é mostra, e depois você pode liberar ou licenciar, né? Vender para a TV. O meu primeiro curta, de tempos em tempos, está disponível no Porta Curtas. E agora, os 2 últimos filmes que eu fiz, um filme para o Dirceu, eu estou licenciando para uma TV Notícias da Rainha também. Eu estou negociando, daqui a uns meses eles já vão ser exibidos em TV. Ah, bacana. Ana, vou te pedir uma licencinha, porque a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Atenção para o recall de parafusos, compareça. Quando houver um comunicado de recall, não corra riscos, compareça. É de graça, um direito seu e um dever do fabricante. Segurança é coisa séria, faça a sua parte. O dinheiro que se gasta com o desperdício de água e luz poderia ser usado para construir escolas. Seja consciente. Seu consumo transforma o mundo. Instituto Acatu pelo consumo consciente. Voltamos com o TVC, que hoje recebe a cineasta e roteirista Ana Johan. Uma das grandes produções da Ana foi um filme para o Dirceu. Vamos ver agora o trailer rapidinho e voltamos para conversar. Cada dia que a gente passa, cada dia que passa a vida da gente é uma história. A minha maior intenção é fazer esse documentário, gravar um CD ao vivo e lançar para mim ser conhecido no Brasil inteiro. Troquei meu cavalo baio e uns arreios que eu tinha por uma cordiona velha, só pra tocar pras prendinhas. Cresci carpindo mandioca, dormindo pelas tafonas. Oi, compadre! Tudo bom, compadre? Tudo bom ou não? Tudo bom. Sossegado. Compadre, tem uma coisa pra te contar. O que é? Aconteceu uns problemas lá em casa e não sei o que eu faço. Mas por quê? Brigou com alguém da família, compadre? Não sei, eu tô meio aborrecido e eu quero correr pra esse mundão de Deus aí. Dirceu? Aí na quarta-feira eu acordei de manhã, tava assistindo o jogo do Brasil, foi bem na Copa, né? Eu sentei assim na cadeira, assistindo o jogo, me deu uma dor na coluna, a mesma dor que tinha dado na segunda-feira,
e me deu um pouco de tontura e minhas pernas caíram assim. Eu, quando tava na cadeira de roda, eu acho que eu não me preocupava tanto como eu tô me preocupando desse filme. Tem uma boa e a ruim, qual você quer? Ai, meu Deus. Eu prefiro ouvir sempre a pior primeiro. A boa. Então me dê a boa. Um leiteiro ganancioso enganava a freguesia, misturava água no leite para o povo vendia, enriquecendo depressa, foi dizendo com chanás: não há nada neste mundo que o homem queira e não faça. Fala sobre a tua vida. Sobre a minha vida. Por que surgiu a ideia? Vou fazer um filme da minha vida. Eu falei pra Ana, eu quero fazer um filme de ficção, assim, a Ana falou, não, Dirceu, eu não faço ficção. Cheguei lá, contei a história pra ela, daí a Ana falou, eu vou fazer, só que eu vou fazer um documentário. Ano que vem aí, no finalzinho do ano, pega a velhinha, compra um saco de pipoca e vai no cinema ver Porca Velha e eu, Dirceu. Muito obrigado pra vocês, continua gostando aí. Ana, esse foi o seu primeiro longa, né? Foi. E como é que você conheceu o Dirceu? Então, uma história bem louca, assim, também, porque eu acho que as coisas chegam até mim, né? Como eu falei, eu não encontrei o cinema me encontrou, os personagens me encontram. E talvez eu aceite essa ideia e goste dessa ideia, né? E crio essa imaginação na minha cabeça, já que eu trabalho com roteiro. Mas realmente aconteceu, ele me ligou, porque eu tinha na época um anúncio, né, para vídeo institucional, numa lista telefônica, no tempo que existia lista telefônica. E aí ele ligou procurando, ele perguntou quanto que custava para fazer um filme. Eu acho que ele ligou para várias produtoras, eu acho que foi a única que dei atenção para ele, marquei uma reunião. E ele queria, na verdade, o Dirceu, ele era músico, gaiteiro, né, sanfoneiro, e tinha uma história já bacana, e ele ficou paraplégico com 17 anos, ele teve uma infecção na coluna, melite transversa, né? E aí ele queria contar a história dele, mas ele queria misturar, tipo, ficção e tal, tipo Mazzaropi, assim, reunir os amigos. E na época, né, eu falo pra ele isso, que até pra fugir da situação, assim, que eu não tava afim de dirigir um filme assim, eu falei, não dirijo ficção. E emborrei ele pra uma amiga minha que fez o projeto, e me ligou e falou, não, Ana, eu acho que dá uma história interessante. E eu falei, então tá, coloca aí 7 diárias, porque ele vivia meio que aqui em São Bento do Sul, Santa Catarina, que é a cidade dele, ele trabalhava na época aqui, na Bosch. Só que aí eu fui conhecendo o Dirceu, essa vontade dele fazer um filme, eu achava muito engraçado que ele me apresentava, olha, essa diretora, eu tô fazendo um filme sobre a minha vida. E na época ele tinha 24 anos. Quando eu contava essa história, as pessoas falavam, nossa, mas é um idoso, né? Uma pessoa que já quer contar a história, né, da sua vida. E aí acabou que eu acabei incorporando isso, a gente só captou uma parte do recurso inicialmente, e aí eu falei, não, eu acho que eu tô pensando em acompanhar a vida dele durante 3 anos, porque ele tem um sonho de viver da música, vamos ver até onde que ele vai chegar. E realmente, nessa época, como eu tinha equipamentos, né, isso possibilitou. Então, acompanhei a vida dele durante 3 anos, essa trajetória. É muito legal esse desenvolvimento, né, dele no filme. E o filme foi exibido em vários países também, né? Ele foi para o Festival do México, foi para outros festivais também. Aqui, ele foi para o Festival de Brasília, ganhou um candango, foi para a Mostra Internacional de São Paulo, Tiradentes, foi para festivais bem importantes. E como é que é a sensação de ver um filme seu sendo exibido em festivais fora do país? Eu fui até pro México, assim, é bem interessante, assim. E é interessante até quando ele é exibido dentro, né, do país. Porque quando foi para Brasília, era a primeira vez que eu ia para um grande festival e um público, assim, de 2.000 pessoas, assim. Dá um gelo, assim. É engraçado, assim, porque você tem que se relacionar com a obra, você tem que se relacionar com as críticas, sejam boas ou ruins, né? É esse momento que você tem que realmente mostrar o filme para as pessoas, o filho, né? Tá certo. Bom, agora a gente vai acompanhar um trailer de um outro filme seu, que é Notícias da Rainha. Por favor, vamos lá.
10 em 10 anos eu tento escrever um livro sobre a minha mãe. Eu comecei em 1992. Peguei um caderno e elaborei 50 questões. Marquei um horário com ela e disse: quem vai te entrevistar não é a tua filha. Faça de conta que eu sou uma jornalista. Eu fiz a primeira e ela disse: por que essa pergunta? Eu me atrevi à segunda. Esta eu não vou responder. Ana, você podia contar pra gente um pouquinho mais sobre o Notícias da Rainha? Então, Notícias da Rainha, como falei também, é um produtor amigo meu. Ele fazia yoga com a filha da Lucília Cubes, que né, a Lúcia é essa rainha da era do rádio, que era realmente uma rainha e ela cantava na rádio, tinha ganho vários prêmios, recebia muitas cartas e presentes dos seus admiradores e acabou ficando esquecida. E ele chegou para mim e falou: vamos fazer um filme sobre ela. Acabei topando. Inicialmente era um projeto para edital, eu coloquei ele mais como observacional, um documentário tradicional. E depois, na pesquisa mesmo, que eu fui modificando, levei para o teatro. Ele é um híbrido, né, entre ficção e documentário, nessa linha tênue. Ele então é parte ficção, parte... na verdade ele trabalha as duas partes. É uma discussão, é grande essa discussão, porque eu defendo ele como documentário, embora ele tenha uma atriz que representa a filha da Lúcia Cecília Cus, e ele é construído do ponto de vista da filha. Né? E se for para discutir o que é real, o que é representado, né, tem filmes de ficção que são mais verdadeiros que alguns documentários. Como é que a personagem chegou até você? Então, justamente o Trento, que é esse produtor, me convidou para fazer esse filme. Tá certo. E Ana, e os próximos projetos seus? O que tem aí para 2015? Então, eu estou com um longa-metragem que eu gravei na minha cidade, foi o segundo filme que eu gravei lá. Inicialmente o projeto se chamava Mostra-me, agora ele se chama O Que Nos Olha, que são sobre os objetos que nos rondam, assim. É um filme bem processo, dispositivo. Eu chego na minha cidade, coloco um cartaz, digo que estou fazendo um filme, qualquer pessoa pode vir participar, já começa o filme ali, né? E eu monto um cenário num galpão de madeira, onde embaixo as pessoas, eu monto vários cenários para as entrevistas, e em cima eu construo uma instalação desses objetos, como se fosse uma analogia à memória, e que são sobre esses objetos simbólicos, né, que a gente guarda e tem uma história. Esse filme está em edição, e agora também tem um outro que eu consegui um apoio para gravar um curta-metragem com a atriz, com a Carol Horing. Ela é um curta que se chama Você Ainda Não Está Morta. Agora a gente está trabalhando e tenho uns 3 projetos de longa de ficção que eu estou escrevendo. Projetos não falta recurso para realizar. Mas tá certo então, Ana. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Imagina, eu que agradeço. Sempre bom falar do que a gente gosta. Obrigado. Agora vocês se atualizam no quadro F5 e depois do intervalo a gente volta com o TVC+. Ei! Essa tatuagem não vai doer não, né? Calma, cara, é chiclete. Cacete! Produção, roda a vinheta. A tatuagem é antiga, mas antiga mesmo. Mais antiga até que seu videocassete. Existem registros de tatuagem em mulheres egípcias feitas há mais de 4.000 anos. Pois é, ela já foi usada para identificar bandidos e enfeitar poderosos, para juntar tribos e afugentar os inimigos, para mostrar preferências e esconder imperfeições. O que não mudou quase nada foi a técnica de aplicação de tinta na pele. Mas o que mudou foi a qualidade das tatuagens. Hoje em dia, algumas são consideradas verdadeiras obras de arte. E algumas muito interessantes são as que dão a sensação tridimensional. Dá uma olhadinha nessas tatus iradas.
Loucura total, né? Saca só essa tatuagem 3D de chave inglesa que eu fiz aqui. Porra, que massa, hein? Parecido com essa minha que eu fiz aqui, cara, de controle remoto. Tum-dum. E o F5 dessa semana fica por aqui. Até mais. Valeu, tenha uma boa vida. Todo dia é dia de proteger os direitos humanos de crianças e adolescentes. Mas no Brasil, temos um dia especial para nos lembrar que precisamos garantir o desenvolvimento saudável e protegido de meninas e meninos. É no dia 18 de maio que milhões de pessoas vão às ruas para prevenir e combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. É hora de mostrar a todo mundo que também queremos ser campeões em cidadania. E você faz parte desse time. Vamos juntos! 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Voltamos para o terceiro e último bloco do TVC+. E o nosso convidado agora é o músico e multi-instrumentista Carlos Simas. Ele vai tocar pra gente um pouco de música nórdica. Podemos começar um pouquinho de música, Carlos? Sim, sim. Muito bom. E aí, Carlos, tudo bem? Prazer recebê-lo no nosso programa aqui. Obrigado. E, Carlos, o que te atraiu inicialmente na música nórdica? Por que isso? Da onde veio essa sua intimidade com a música nórdica? Sim. Eu tocava música céltica, né? Música dos descendentes dos celtas, né? O pessoal fala muito aqui no Brasil música celta, né? Mas em língua portuguesa tem essa diferença para você falar, como no inglês, no francês, no alemão. Que você fala o povo celta e a música céltica, a harpa céltica, né? Então, eu tocava muito tempo já a música céltica, gaita de fole, banjo, flautas irlandesas, e eu comecei a estudar a história, a parte dos nórdicos também. Eu já estava muitos anos que eu estava lendo sobre os celtas, conhecia mitologia, história, e me interessei em conhecer a cultura nórdica também. Comecei a ler, principalmente os vikings, o período viking. E eu tinha visto um cântele também, só que menor do que esse, de um senhor que fazia aqui em Curitiba, com o filho dele, que é um instrumento usado nas escolas antroposóficas, que tem muitos países do mundo, aqui nas capitais do Brasil tem. Eles usam os cânteles menores para trabalhar com as crianças, faz parte da educação. Que é uma tradição da Alemanha, que eles usam também há muito tempo, né? Então eu gostei daquele instrumento e já encomendei um para mim. Só que eu tocava assim poucas músicas, eu tocava ele segurando ele assim, né? Como eles ensinam nas escolas, semelhante à lira, tocando só com essa mão e tal. E depois, uns anos depois, eu fui pesquisar mesmo o repertório da Finlândia para cântele mesmo, e sites. E olhar, encomendar livros também. Aí aprendi a tocar com as duas mãos e as músicas tradicionais de lá da Finlândia. E aí agora, recentemente, poucos meses, encomendei esse cântele maior, né? E
Acho que é o primeiro desse tamanho feito no Brasil. Quem que fabrica? Esse aqui foi um luthier de Minas Gerais, de São Tomé das Letras, chamado Léo Ferreira. E ele nunca tinha feito cânteles. Nunca tinha feito. Não, ele faz liras. Essa lira aqui, que depois eu vou tocar também, a lira anglo-saxônica, ele também não conhecia, não fazia. Ele faz as liras, modelos mais comuns, modelos alemães. E aí eu fui trocando informações com ele, eu encomendei essa harpa aqui, gótica, com ele, e que ele já fazia tal, e eu passei plantas, né, que ensina como a fazer, e fomos trocando ideias, e até que ele fez, e aí deu certo. E a lira também foi no mesma forma também, passando plantas, fotos e trocando informações. Bom, você trouxe aqui também alguns outros tipos de instrumento aqui, né? Sim, porque eu sou um colecionador de instrumentos. E então, tanto é que para vir aqui no programa eu ficava até em dúvida do que eu ia trazer de tantas opções que eu tenho. Aí eu quis trazer esses instrumentos mais antigos, né? Então, no caso, eu tenho por exemplo, essa flauta aqui, que é a chamada flauta pastoril, ou flauta tamborileira, que é a maneira como chama em Portugal, né, no nordeste de Portugal, em Trás-os-Montes. Então é uma flauta tamborileira, por quê? Porque ela é feita para o instrumentista tocar flauta e tambor ao mesmo tempo. Né? É que eu ainda não comprei o tambor ainda, mas já tô de olho. Então você segura o tambor, prende ele aqui e bate com essa mão. E com a mão esquerda, geralmente você faz, então ela tem 2 furos na frente e um atrás somente. Então você segura com esses 2 dedos e toca e consegue as outras notas pelo sopro. Pelo sopro. A variação do sopro, né? Muito bacana, Carlos. Bom, você podia tocar uma outra música agora pra gente? Sim. Então vou fazer uma música medieval espanhola, é uma cantiga de Santa Maria. Vamos lá. Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, eu que agradeço. O TVC Mais fica por aqui. Se você tem sugestões de pauta, envie para tvc.utp@gmail.com e curta também a nossa página no Facebook. É só procurar por TVC Mais. Até mais, galera. Até a próxima.